Oi, gente, tudo bem com vocês? E hoje é dia de dar dicas de livros. Escolhi 3 graphic novels da minha biblioteca particular. Mas antes, eu sou Fernanda Escobino e este é o quadro de dicas de livros do programa Momento Cultural. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve e ativa o sininho, que vem muita coisa boa por aí. Bom, vamos aos livros? São 3, fiquem ligados que tá bem legal. Por que apresentei como graphic novels e não quadrinhos? Porque são duas coisas parecidas, mas têm suas diferenças. A graphic novel se refere a histórias mais densas, com narrativas mais complexas e voltado para o público adulto. Então, separei aqui 3 títulos que acho que vale muito a pena falar sobre eles. Vamos começar com um personagem super conhecido, mas aqui visto por um ângulo diferente. É isso que vamos encontrar em A Foice e o Martelo. O ano é 1953 e uma nave vinda do espaço com um bebê dentro, o último sobrevivente do planeta chamado Krypton, pousa na Ucrânia. Lançado originalmente em 3 partes em 2003, conta a história de um mundo paralelo em que o Homem de Aço, ao invés de cair nos Estados Unidos da América, caiu na então União Soviética e foi criado pelos ideais comunistas, e sua luta pela paz no mundo envolve a busca pela justiça social. Em uma reflexão sobre os limites do poder, uma reflexão fascinante sobre o mundo em que vivemos, a velha rivalidade entre Lex Luthor e o Superman é explorada ao longo de toda a edição. E mais do que inimigos, os dois são complementares e não conseguem existir sem o outro. Eles representam facetas opostas do mesmo diálogo. Ambos são seres obsessivos que fazem qualquer coisa para alcançar seu objetivo. Luthor é movido por uma vontade inabalável de se livrar do alienígena a qualquer custo, e Superman é um homem obcecado em ser o salvador, aquele que ajuda as pessoas a trilharem um caminho melhor. Nenhum dos dois é essencialmente bom ou mal. Cada um persegue a seu modo aquilo que acha ser o certo, tentando a todo custo dominar e converter o lado oposto. Enquanto isso, a população que paga pelo confronto entre 2 indivíduos que não suportam um ao outro e que não conseguem coexistir. O livro é Superman, Entre a Foice e o Martelo, o autor é Mark Millar, editora Panini. Próximo livro de hoje é New York, a Vida na Grande Cidade, de Will Eisner. Nova York é uma coletânea de 4 graphic novels. Nova York, a Grande Cidade, O Edifício, O Caderno de Tipos Urbanos e Pessoas Invisíveis. Composto por microcontos intercalados por enredos mais aprofundados, centrados em temas, situações, pessoas que normalmente passam desapercebidas na multidão no ritmo frenético da cidade grande. Pessoas que interagem com um hidrante, pessoas que participam da acumulação do lixo em um bueiro, que utilizam uma escadaria para socializar ou para contribuir em uma brincadeira, sobre o universo de desejos e aflições que ocupam a mente dos passageiros em um vagão lotado do metrô, sobre os desencontros provocados pelo pandemônio da cidade, sobre pessoas solitárias, mesmo na grande multidão que as rodeia. O grande tema é a cidade de Nova York e como as pessoas a imaginam. Muitas vezes o autor emprega a ideia da invisibilidade de pessoas diante da grandiosidade do urbano. Queremos ser invisíveis. Queremos não ter que nos relacionar com as pessoas. Ao mesmo tempo em que isso produz uma visão interessante da cidade, revela a falta de sensibilidade do homem frente ao moderno. Vivemos sob o jugo de uma realidade que nos oprime. E essa realidade se tornou tão comum e cômoda que não desejamos sair dela.
É fácil se sentir oprimido. Difícil é lutar contra a opressão. A maioria dos personagens de Eisner, que luta contra o lugar comum, acaba sendo esmagado pelo peso da cidade. O livro é Nova York, A Vida na Grande Cidade. O autor é Will Eisner, da editora Companhia das Letras. E para finalizar por hoje, Palestina, do jornalista Joe Sacco. Marco na história das narrativas gráficas, Palestina, de Joe Sacco, é um livro que redefiniu as bases do gênero jornalismo em quadrinhos. Publicado originalmente em 9 gibis entre 1993 e 95, ganhou alguns dos mais importantes prêmios, tanto dos quadrinhos quanto do mundo literário. E já é um clássico, e está entre as principais histórias em quadrinhos dos últimos 50 anos. Em 1991, Joe Sacco passou 2 meses na região da Linha Verde, a fronteira que separa Israel reconhecida dos territórios disputados. É preciso notar que a realidade da região e da cobertura da mídia era outra nesse momento. A Intifada, movimento de resistência palestino lembrado pela imagem de crianças atirando pedras, havia começado em 87. A luta armada não estava estabelecida. Os recursos de grupos militantes e terroristas não eram os mesmos, nem o apoio de países vizinhos como Síria e Líbano. Por outro lado, se a luta era menor, os jornais eram mais alinhados com Israel e pouco se sabia sobre a condição dos territórios que deveriam constituir o Estado palestino. Um povo que os jornais da época retratavam como bárbaros atiradores de pedra. O autor visitou a Palestina como um jornalista independente. Entrou em casa, fez amigos, conheceu e conversou com os habitantes de Gaza, Nablus, Rafah e diversos campos de refugiados, para mostrar seu sofrimento, os abusos, a situação quase desumana em que viviam. No entanto, conforme convivia com essas pessoas, percebeu os grupos extremistas, como Hamas ou Jihad Islâmica, a posição das mulheres, o ódio expresso e sem disfarces. Joe Sacco faz esforço para dar voz ao lado que não tinha voz, mas não tenta convencer ninguém que são certos. O tempo que passa na Palestina lhe comove e repele em partes iguais, e no fim, ele só pode chegar a uma única conclusão que parece viável. É uma discussão de 2 lados errados. O livro é Palestina, o autor é Joe Sacco, da editora Veneta. Gostou desse conteúdo? Então curte, comenta e já se inscreve para receber novas notificações. E me segue também na rede vizinha. Bom, por hoje é isso. Até a próxima e beijos!